Olá a todas e todos. Eu quero começar aqui, me apresentando. Eu sou professor da Unesp, da Universidade Estadual Paulista, do Departamento de Planejamento, Urbanismo e Ambiente, e venho aqui para dialogar um pouquinho com vocês, né, sobre essa reflexão tão oportuna do evento. E antes, né, de tudo, eu queria agradecer imensamente à coordenação do primeiro Congresso, né, Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável, e dizer que eu acho também um momento ideal, né, sempre para a gente lançar esse debate e nos apoiarmos aqui a esse conceito, a essa noção, a essa ideia, né, de um desenvolvimento sustentável, uma proposta sempre em construção, né, na sociedade contemporânea e tão necessária. Então, eu queria aqui dizer para vocês, né, sobre algumas ideias que eu consigo trazer, e talvez aqui com um fio condutor colocado por dois conceitos que eu trago a partir das minhas experiências de pesquisa, enquanto um geógrafo também preocupado, né, com a produção do espaço e com os modos, né, de apropriação do espaço. Então, é para nós, de fato, uma urgência, né, até uma preocupação para a gente, talvez, não sucumbir, né, frente a essa postura individual, ao mesmo tempo coletiva, né, que entende e vive o mundo de uma forma tão exploratória, né, nesse mundo capitalista, e é para nós essa urgência frente a esse contexto que nós estamos vivendo de uma pandemia, né, que coloca para nós enfrentamentos, sem dúvida nenhuma, importantes, né, relevantes de serem pensados e repensados e, quiçá, reconfigurados, né, para que nós possamos resistir enquanto sociedade nesse projeto, né, e talvez diria, com todas as aspas, de uma harmonia entre a relação sociedade e natureza. Então, o que eu vou colocar para vocês é sobre essa urgência, né, de pensarmos o mundo a partir das escalas, né, da escala global à escala do corpo, buscando uma síntese, né, dessa pluralidade que nós somos enquanto uma sociedade, né, ou seja, buscando a ideia de uma pluralidade socioespacial como resistência, né, às lógicas homogeneizantes que buscam construir, às vezes, esse apagamento de narrativas, né, que são escritas e que poderiam permitir vencermos mediante a um projeto coletivo de sociedade, né, e que não confunde individuação, né, que é um termo importante, um predicado quase que inversamente proporcional ao projeto coletivo de sociedade, com a natureza diversa e necessária, né, que é nós pensarmos a diferenciação socioespacial. Esse, portanto, é um conceito que eu anuncio aqui, uma noção, né, um recorte analítico, né, para nós pensarmos a ideia do desenvolvimento socioespacial. Este é o recorte, né, ou seja, que eu vou tomar aqui ao longo da fala, dessa breve fala, para colocar para o debate, e para tratar sobre aspectos, atributos e também caminhos necessários que permitam a gente reconstruir os conceitos e posturas ético-jurídicas e também sociopolíticas, como saídas para pensarmos o futuro próximo, não pela via de uma solidariedade construída, né, como convencimento à reprodução do próprio capitalismo, cuja responsabilidade ela recai, né, tem recaído, né, mais né, e aos sujeitos e às suas individuações que propriamente a um projeto coletivo de sociedade. Então, eu queria trazer esse debate como um caminho, né, como uma perspectiva ou muitas, né, perspectivas analítico-científicas, né, baseadas aqui nesse conjunto de conceitos
como forma da gente ler, ou de lermos, né, com profundidade os enfrentamentos e também, né, os que estamos vivendo e os que virão no mundo pós-pandemia. É fato, né, que nós estamos vivendo mudanças, é fato que algumas delas já nos cercam, né, e foram adiantadas ao mesmo tempo que tornaram talvez simultâneas, né, que trouxe para nós esse momento da simultaneidade, uma ideia já colocada pelo professor Milton Santos, e que tornou mais real, né, essa simultaneidade, ao mesmo tempo que a gente vive nesse processo, nesse momento, né, no nosso cotidiano, essas muitas faces, né, essas diferentes formas de vida e enfrentamentos colocados. Portanto, eu queria falar de uma proposta sustentável, mas colocando aqui algumas ideias para além disso, né? Uma questão é como, né, a gente mudar em estrutura e não somente em conjuntura, né? É como se a gente pudesse dar aqui um F5, né? Ou seja, renovar o nosso, reconfigurar o nosso padrão produtivo global, tá? O mundo das heterarquias que se mescla, né, com esse mundo das hierarquias como forma de nós vivermos, né, as relações multiescalar e interescalar do momento atual, né, da sociedade. E, ao mesmo tempo, essa complexidade, né, que a gente está vivendo, há uma ideia totalmente compreendida a partir do movimento socioespacial, né? Esse movimento assim colocado, né? Não se trata apenas da sociedade descolada do espaço ou o contrário, mas sim de uma dimensão socioespacial que envolve sociedade e espaço, e uma se reproduz a partir da outra, né? E nos mostra que viver não é somente consumir, né? E enquanto for, que seja de uma outra forma, né? Eu acho que esse é o grande enfrentamento para que realmente a gente conquiste a ideia da sustentabilidade na sua máxima, né? Então, é uma questão, né? Ou seja, para nós colocadas, né? Será que é realmente possível pensarmos, né, desde a a interescalaridade do mundo, uma sociedade de consumo que não aquela, né, anunciada, né, criticada, proposta pelo Jean Baudrillard em Sociedade de Consumo, que escancara, né, esse modo exploratório contemporâneo que nós temos de viver, né? Então, a questão, talvez, que depende, né? Depende das nossas escolhas, depende das nossas escolhas e não são das nossas escolhas individuais apenas, né? Nós estamos falando de um mundo organizacional, né? Por instituições, e uma delas presente na forma, né, pela qual nós nos entendemos, que é o Estado. Então, não depende somente de ações dita, com aspas, né, comunitárias, né? Não depende somente de ações individualizadas e, principalmente, exige formas de elaboração da gestão e do planejamento públicos, né, e socioespaciais que partam da construção, talvez eu colocaria, cognitiva do que é público, né, e o que nos pertence de fato, né, que é enquanto uma sociedade. E aí eu queria pensar a sustentabilidade, né, de uma forma ou de muitos prismas, né, a partir de uma narrativa do próprio capitalismo, né, ou seja, de uma forma que a gente possa avançar nessa própria ideia. Eu vou defender a noção, mas desde que ela seja um compromisso de reconstrução pleiteado pelo Estado e pelas organizações internacionais que valorizam o Estado
como uma instituição necessária, capaz e, ao mesmo tempo, responsável pela sociedade e pela própria produção do espaço. Portanto, eu estou aqui colocando, de certo modo, um desafio, né, para nós, um desafio que permitiria, né, pensarmos quais são os princípios, né, quais são os conceitos necessários, tendo em vista que eu iniciei a fala dizendo que o nosso caráter e compromisso aqui é a construção de um conceito e não apenas de uma noção, ou seja, eu estou no âmbito da dimensão científica, né? Não podemos escapar dessa proposta e devemos pensar a partir dela. Por isso, eu quero desenvolver aqui duas dimensões, né, para a gente pensar essa sustentabilidade, ou seja, no agora e no mundo da pós-pandemia também, né? Por isso que eu gostaria aqui de colocar, eu vou parar um pouco para explicar essa noção e esse processo, né? Ou seja, a diferenciação socioespacial e a fragmentação socioespacial, que é um conceito que nós assumimos no âmbito da pesquisa, no grupo de pesquisa ao qual eu pertenço, que é o grupo de pesquisa Produção do Espaço e Redefinições Regionais, né, capaz, que está, né, tentando, buscando, por meio de uma pesquisa que nós estamos realizando, que é um projeto temático financiado pela FAPESP, olhando para a realidade, né, para os contextos, né, de cidades médias no país e também de fragmentos da metrópole paulista, como que se dá um modo de vida lido, né, a partir desse processo, que é o processo de fragmentação. Então, essas duas dimensões, né, elas se complementam, né, a diferenciação e a fragmentação, mas há distinções entre elas, né, importantes de serem reveladas. Primeiro, porque a diferenciação, ela advém, né, da diversa e também da complexa interação entre sociedade e as formas de apropriação e também de produção do espaço, né? Resulta das interações, né, das continuidades e descontinuidades do espaço, né, esse par contraditório, dialético, anunciado, né, pela professora Maria Encarnação Expósito e pelo professor Eliseu Expósito, no texto publicado, né, por ela e por ele, publicado no ano de 2020, no qual ela, né, e ele, enquanto autora e autor, trabalham essa ideia das continuidades e descontinuidades no âmbito da leitura, né, das muitas possibilidades que nós temos de entender a fragmentação. E a fragmentação é, de fato, apoiado neste texto e também no debate contemporâneo sobre essa ideia, ela é uma forma assumida pela sociedade moderna e contemporânea, né, eu colocaria assim, tornada de fato um paradigma, né, a partir do momento em que a noção de fragmentação se impõe na estrutura organizacional e produtiva na escala global, né? Então, a gente precisa elencar, antes de falar da fragmentação socioespacial, que nós estamos falando de um mundo que vive o paradigma fragmentário, né? Já a fragmentação socioespacial, ela abarca e resulta da diferenciação, ao mesmo tempo que se aproxima, né, dessa ideia do paradigma fragmentário, mas para não cairmos, né, no que também os autores, né, a autor e o autor anunciado aqui, trabalharam, para que não recaia numa pluralidade de acepções do conceito, que não permita a gente eleger, né, esse conceito de forma clara. Então, vale dizer que nós tratamos aqui de um processo identificado, que é a fragmentação socioespacial, desde os modos de vida, tá? Ela difere nesse sentido do paradigma fragmentário, né, que envolve tudo, mas que a leitura da fragmentação socioespacial ela vai acontecer na vida urbana, né, quando a pessoa ou um grupo social
ela enfrenta obstáculos, né, ou deixa de ir e vir, né, por condicionantes imposta à própria produção capitalista da cidade. O processo, ele infere sobre a separação, né, mas não somente residencial, tá? Então, eu queria desenvolver essa ideia também no que tange às muitas possibilidades de encontro que nós temos entre as e entre os sujeitos que vivem as cidades. Bom, só uma paradinha para eu fechar a porta do quarto por conta de barulho, né? 1 minuto. São as condicionantes da vida online, né? Bom, eu desenvolvo essa ideia, né, para vocês da fragmentação e da diferenciação, um pouco aqui como um esforço, né? Então, assim, a gente se colocaria, né, sobre esse esforço, né, que eu estou colocando, trazendo aqui para vocês, como tendo a diferenciação como o chão, né, reforçado por essa fragmentação socioespacial, como síntese para a gente pensar saídas a um projeto socioespacial, né? Que tem a ver com o tema do Congresso, né? Que é o desenvolvimento sustentável, né? Ou seja, o que significa falarmos na sociedade contemporânea desse mundo presente, né? Ou seja, do contexto global, né? Que está estabelecido pela pandemia, e a gente parar aqui para fazer essa reflexão de como pensarmos saídas, né? Desde um projeto de construção de uma sociedade coletiva, do papel do Estado, né? Da reconstrução da ideia que nós temos de políticas públicas necessárias, né? Para a reconstrução dessa vida coletiva, né? Que urge para nós, né? Ou seja, voltarmos a viver os espaços públicos, a vida pública, né? A vida coletiva, que não somente por esse meio que nós estamos utilizando agora e que se acelerou no nosso cotidiano, que é o meio virtual. Então, a ideia, pessoal, que eu queria colocar aqui como debate é pensarmos esses cenários e perspectivas futuras, sem nos desprendermos do presente, né? E do passado também, ou seja, dessa historicidade na construção das ações políticas a serem enfrentadas. E, portanto, o esforço aqui é de contextualização, né? Ou seja, eu estou aqui trazendo uma reflexão a partir, pelo menos, de 2 cenários, né, consolidados. Um primeiro, que é do conhecimento de todos, nenhuma novidade, que é a sociedade globalizada, em processo, mas um processo já bastante avançado, que é o de globalização, né? E no âmbito do primeiro, da sociedade globalizada, a difusão, né, é a consolidação da ideia da fragmentação na nossa vida, né? Fragmentação do pensamento, das escalas, né, do próprio espaço produzido, como eu explicava, por meio do processo de fragmentação socioespacial, da vida, e, em consequência, o mais importante, relevante para nós aqui enfrentarmos, talvez, a ideia do desenvolvimento sustentável, das políticas públicas, que eu estou aqui chamando de políticas socioespaciais. Tá? Concordamos, ou concordo, acho que concordamos, com a ideia do professor Milton Santos, quando, em 1981, na obra, né, Por uma Nova Geografia, ele ressaltou, né, ele destacou a respeito da categoria formação socioespacial, já anunciada num texto em 78, que o espaço e a sua produção estariam ligados intrinsecamente à noção de totalidade. Eu queria desenvolver essa ideia do professor Milton Santos, e trabalhada, né, por outras autoras e autores, que também não é uma novidade, mas ainda é um enfrentamento,
que no mundo, né, do primeiro aspecto que eu destaquei, talvez do primeiro cenário, né, que é o mundo da globalização, a gente tem um enfrentamento também de um processo de fragmentação das ideias, das escalas, das políticas né, da nossa vida, num mesmo momento que também é necessário nós pensarmos na totalidade. E isso não quer dizer que damos conta de tudo ver, né? Sabemos também disso, mas sim quer dizer que a gente precisa tratar de aprender o conteúdo espacial ou socioespacial no âmbito dos processos e como que estes, né, são espacializados na lógica da e da interescalaridade, tá? Uma ideia, né, quando eu estou aqui colocando a ideia da multi e da interescalaridade, eu estou, na verdade, recortando por uma dimensão mais articulada dos fluxos, dos fixos, né? Ou seja, de uma transversalidade das políticas, para usar uma ideia do professor Carlos Brandão, de que nós precisamos, no mundo da inter e da multiscalaridade, pensar também de forma transversal, né, para pensarmos políticas de ação, né, no âmbito da gestão e do planejamento territoriais, tá? Nas múltiplas escalas, portanto. Talvez esse seja o grande enfrentamento das políticas socioespaciais, né? E uma saída também para a gente reconstruir a ideia do desenvolvimento sustentável, do desenvolvimento sustentável, né, como proposta de superação à chamada crise ambiental, né, ou socioambiental na qual vivemos. Eu queria lembrar também o trabalho da professora Marília Steinberg, né, que está uma professora aposentada, mas que foi por muito tempo professora do Departamento de Geografia da Universidade de Brasília, e que elaborou na sua obra, né, uma questão relevante para pensarmos alguns cenários e perspectivas no âmbito de uma sociedade dialeticamente globalizada, fragmentada, certo? Segundo essa autora, né, segundo a professora Marília, a pergunta ela paira sobre as noções, acepções, né, que às vezes nos parece apenas adjetivos, né, que é o ambiental, o territorial, o regional, o urbano e o rural. Vejam que cada uma aqui tem diferentes filiações teóricas, aparecem em diferentes momentos da história, né, da nossa construção científica da produção do espaço, e que se essa elaboração, né, ela for talvez mais crítica, né, ou seja, trazendo esses conceitos, essas noções para a elaboração do desenvolvimento sustentável, o que tem sido feito por muitas e muitos autores, né, paira também uma outra questão a partir delas, né? Ou seja, a partir dessa articulação entre o ambiental, o territorial, o regional, o local, o urbano, o rural, que a gente aciona para falar do desenvolvimento sustentável, que é, né, uma questão também feita pela professora Marília Steinberg, que é sobre as manifestações espaciais da natureza artificial ou social do desenvolvimento. Tá? Então, na primeira resposta a essa questão, a professora Marília Steinberg aciona, né, a relação em torno da produção do espaço social pelo tempo, né, que é uma dimensão que nós precisamos olhar. A questão, portanto, ela não se refere apenas às práticas cotidianas. Eu vou voltar no início da fala, né, para dizer isso. Nós não seremos capazes de elaborar e enfrentar um desenvolvimento menos predatório, menos exploratório e mais sustentável, né, se nós não irmos para além
das práticas cotidianas que cobram dos sujeitos, antes de cobrar das instituições, né, práticas mais eficazes que levam à elaboração de planos, né, de programas, de políticas, de planejamento territorial nas múltiplas escalas e que possam trazer contribuições mais eficazes à construção do território e ao enfrentamento, né, de um modo de produção, que é o capitalismo, menos predatório. Então, as práticas cotidianas, as de separação do lixo orgânico entre o lixo reciclável, não depende apenas, né, da diminuição da vazão da água por metro cúbico nas nossas torneiras, né, mas depende de um projeto maior, né, ou seja, de enfrentamento dessa crise sociopolítica que nós estamos vivendo e que, às vezes, é mascarada por um discurso, uma narrativa de uma crise ambiental, né, que foca apenas na individuação e menos nesse coletivo global, né, que nós temos que assumir. Então, a pergunta que me vem, né, para dialogar com vocês é o que aconteceu ontem, né? O que aconteceu ontem no mundo antes da pandemia? Nós, talvez, seremos seduzidos e os nossos problemas, eles se iniciaram com a pandemia. Mas eu acho que eles não se iniciaram com a pandemia. Eles foram escancarados, né? Eles foram reforçados na pandemia. E sobre esta questão, mais uma vez, paira sobre nós a história. Não tenhamos dúvidas, né? O sucesso do projeto, né, assim colocado, né, pelo professor David Harvey, do projeto conduzido, né, pela ideia da modernidade ou da pós-modernidade, assumido já no século XVIII, sem dúvida, catastrófico, né, para o globo, ou seja, para o mundo. Em especial, catastrófico para continentes como o latino-americano e continentes como o africano, né, que, dentro do projeto da modernidade, também, né, viveu a sua face mais exploratória, né, das chamadas riquezas, né, a partir de países hegemônicos. Não escapa disso um outro exercício que nós temos que fazer ao pensarmos o desenvolvimento sócio, né, espacial, o desenvolvimento sustentável, que é a ideia de que a libertação humana, né, que dissociou homens e mulheres da natureza, né, ao passo que estabeleceu um mundo totalmente, né, pelo menos pensado, né, que fosse capaz de se pensar a partir de um paradigma fragmentário, estrutural, imposto pela modernidade barra pós-modernidade. Esse debate que cabe, mas não vamos aqui, talvez, fazê-lo. A separação da sociedade em relação à dinâmica da própria natureza, né? Como uma construção hegemônica de uma autonomia pleiteada, né, pelo discurso tecnológico, seduzido pelo discurso tecnológico, que construiu uma ideia falseada de que seria possível nos pautarmos numa noção de sustentabilidade, mesmo diante dessa fragmentação histórica que levou a uma negação completa, total, da categoria natureza e de seu modus operandi, né? Afinal, as enchentes urbanas muito têm a ver com o nosso papel de elaboração instrumental no âmbito do planejamento, mas muito tem a ver com a negação do modus operandi da natureza, né? Então, se o século XVIII e XIX, né, dentro desses séculos, nós demos os primeiros passos
para chegar a isso, no século XX, a construção do paradigma fragmentário, sobretudo entre sociedade e natureza, ele se consolida no mundo, talvez, né, se utilizando de uma ideia também do Harvey, de uma aniquilação humana, né? Contraditoriamente, nós negamos a natureza e nos negamos, né? E esse projeto, ele construiu uma dimensão sociopolítica falseada, incompleta, talvez. A sociedade do progresso, colocada, né, como centro da questão, ela opta, talvez, por uma destruição de si mesma, né? Levando junto a natureza e levando junto a negação da natureza e, por consequência, né, impossibilitando-nos de construir e de terminar, de acabar esse conceito que é a sustentabilidade. A narrativa de Estocolmo, né, de 1972, ela tentou, não sabemos se, acho que não conseguiu ainda, né, trazer para a gente um grito, né, frente à destruição, né, quando acionou o conceito sustentável para nos pensarmos diante de uma agenda progressista, talvez, né, e não revolucionária. Nós não invertemos, não rompemos com o modo de produção capitalista, então nós estamos tentando arrefecer, né, todos os efeitos negativos que nós somos capazes, enquanto sociedade, de criar, estabelecer e consolidar no chão que nós pisamos. Então, a gente chega ao século XXI, né, entre o fim, talvez, e a possibilidade de nós reiniciarmos novas formas de produção e consumo, né? Potencializando, talvez, essa é uma expectativa, a noção de sustentabilidade. A supremacia, né, das redes, colocada pelo professor Milton Santos, a construção de uma dimensão das virtualidades, né, com mais, né, mais um fragmento da totalidade socioespacial, né, que nos pegou de sobressalto, né, no início da pandemia, que acelerou, né, o processo, né, de reconhecimento a partir de uma dimensão virtual, e que está acontecendo hoje, né, e no que diz respeito à circunscrição disso que a gente chama de um território brasileiro, né, que vai de encontro com a construção errônea, né, com a construção talvez nefasta de uma necropolítica, né, que tem se construído agora, neste momento, que nós estamos aqui pensando, né, esse congresso, né, e que, ao mesmo tempo, não é que não enfrentamos a natureza, a reconstrução e a aproximação entre a sociedade e a natureza. É que agora a gente tem que primeiro enfrentar a necropolítica colocada pelo próprio Estado brasileiro, né? Então, dessa síntese, eu trago uma outra questão para pensarmos o futuro próximo, né, amanhã, que é o que nos separa, né? O que nos separa, o que nos põe, né, contra a natureza, o que nos põe contra nós mesmos, né, que somos a sociedade. E aí eu queria trazer para reflexão a professora Hannah Arendt, né, que em 2004 colocou a ideia, né, até antes, mas a edição de 2004, né, colocou a ideia das rupturas. Assim, né, como o professor Eduardo Soja, em 93, trouxe a ideia da possibilidade da reestruturação espacial, né? Por que essas duas ideias, de ruptura e de reestruturação?
porque ambas, né, tanto a professora Hannah Arendt como o professor Eduardo Soja estão chamando a atenção, né, para a escala do globo, há uma questão super importante para nós e mais nova agora, mais renovada, que é identificarmos em qual momento da história nós estamos e o que é essa, se houver uma ruptura em termos de perspectivas e cenários, o que nós podemos elaborar daqui por diante. Então, essas duas ideias, a de ruptura e a de uma reestruturação, ela nos aproxima, as ideias nos aproximam, né, da construção de uma narrativa mais concreta e talvez, né, permitiria assumirmos com mais fidelidade o desenvolvimento sustentável no Brasil e em países latino-americanos. E sobre a ideia da fidelidade, aspas, né, me refiro aqui apoiado no professor David Harvey, né, que traz para a gente uma ideia, uma proposta, né, a nossa incapacidade e ou negação, não esqueçamos, do processo histórico como possibilidade de compreensão desse presente. Essa ideia é extremamente importante, porque se nós abrirmos mão da historicidade, nós vamos continuar a reforçar a ideia de que tudo aconteceu na pandemia e tudo não aconteceu na pandemia, né? A pandemia, ela reforça, ela escancara questões, problemas, né? Perspectivas que estavam para nós, algumas delas inclusive resolvida, como a inserção global, né, e da sociedade, né, no âmbito do mundo da tecnologia e da internet. Né? Muitos de nós achamos, fomos seduzidos pela ideia de que todos e todas pudessem acessar a internet e nós vimos que estamos longe de consolidar este momento. Então, o mundo pandêmico, aspas, né, para essa colocação um pouco até pejorativa e talvez vulgar, escancara, né, de modo muito evidente, os resultados, né, ou seja, de uma sociedade que assumiu a noção de desenvolvimento sustentável como um eufemismo, talvez, para a sua própria vaidade, né, para a sua própria fé e esperança. E vejam, delegando, talvez nós fizemos isso, hein? Talvez eu estou sendo muito autocrítico, mas talvez nós fizemos isso, delegando ao senso comum a construção total de um saber cotidiano que se sobrepõe ao caráter científico da elaboração da produção do espaço. Né? E aí eu estou apoiado em Habermas, né, que trouxe para a gente, né, essa ideia da sobreposição de um senso comum ao saber científico e o fato de vivermos num mundo compreendido pela, abre aspas, autocompreensão de pessoas capazes de falar e agir, fecha aspas. Mas esta narrativa, né, colocada pelo professor Habermas, no Brasil contemporâneo, está cerceada, né, pelo discurso fatídico, não tenhamos dúvida, de um projeto neoliberal articulado a essa necropolítica que se sobrepõe a qualquer possibilidade que nós temos de pensarmos a sustentabilidade, né, como aquilo que permite uma reestruturação do capitalismo no mundo pós-pandemia, né, e que possa, de fato, trazer efeitos, né, de aproximação e de reconexão, né, das nossas
propostas da nossa ideia de sociedade coletiva. Há, de fato, e sem dúvida, né, abre aspas, a sensação avassaladora de fragmentação, de efemeridade e de uma mudança caótica, fecha aspas, ideia do professor David Harvey, colocada na nossa vida. E, de novo, né, cabe a nós, a partir desse referencial teórico, enxergarmos que nada começou agora. Nada começou, né, em janeiro de 2020 ou em dezembro de 2019, quando tivemos apresentado ao mundo, né, o coronavírus. E dito isto, eu gostaria de finalizar com duas questões, né, que são importantes. E não são questões muito elaboradas, talvez estou aqui pensando alto com vocês, né? Primeiro, eu queria destacar, colocar essa questão, né? O que foge de nossa compreensão? O que nos é fugidio, né? E uma segunda, que é para a gente uma expectativa, né? O que nos espera, né? Sobre o que nos é fugidio, de novo, né, apoiado no professor David Harvey, eu busco aqui confirmar a tese, né, e valorizar ao mesmo tempo a diferenciação socioespacial como condição, né, e pensar, né, desde a fragmentação socioespacial no mundo urbano, principalmente, como processo para reconstruirmos uma ideia mais real de sustentabilidade e que esta seja, de fato, um enfrentamento, né, que permite, claro, a gente pensar numa elaboração, né, de uma ação política, se necessário, insurgente, principalmente fazendo frente ao capitalismo e, se necessário, ao próprio Estado, né, que não é uma instituição que tem representado a ideia do desenvolvimento sustentável, principalmente o Estado brasileiro no agora. Portanto, o nosso primeiro instrumental, que eu queria talvez deixar aqui para a gente pensar, está também, né, na organização social contra-hegemônica, né, sem a qual a gente não vai avançar, né? Movimentos sociais, coletivos, universidades, mediante o pensamento crítico, transformado em ação política, são necessários mais do que nunca para a gente reconstruir a ideia da sustentabilidade e exigir, né, que ela seja posta em prática, né? E não permitir passivamente que a ideia do desenvolvimento sustentável caiba, né, dentro das embalagens, né, do delivery. É essa palavra que surgiu, que foi reforçada agora, no momento da pandemia, que nada mais serve para incentivar o consumo, né, produzindo mais embalagens, mais lixo, mais resíduos, né, para a gente dar conta e, além de tudo, né, produzindo por meio de uma narrativa de sucesso implementada no contexto da pandemia, que cabalmente, né, vai valorizar muito mais, já está valorizando, e cabe a nós, por meio das políticas públicas, não permitirmos que essa narrativa valorize mais a mobilidade do produto do que a mobilidade das pessoas. Quando a gente voltar, né, e pudermos de fato convivermos nos espaços públicos, inclusive a rua, né? E como o autor, né, o Harvey, também lembrou, abre aspas, queria ler um trecho, né, para vocês, porque eu acho que ele ajuda a gente a pensar.
Se a vida, abre aspas, se a vida, né, está de fato tão permeada pelo sentido do fugidio, daquilo que não é possível para nós, do efêmero, do fragmentário e do contingente, há algumas profundas consequências, certo? Para começar, diz o professor Harvey, a modernidade ela não pode respeitar sequer o seu próprio passado, para não falar do de qualquer ordem social pré-moderna. Fecha aspas. Está no livro Condição Pós-Moderna. Acho esse trecho muito significativo para o momento, né? E para a gente abordar uma outra ideia que ele coloca no livro, no Condição Pós-Moderna, que é da transitoriedade e que chama a atenção para a ideia da simultaneidade, que eu já falei aqui no início, anunciando e me pautando no professor Milton Santos. Das coisas. Então, a gente está falando de transitoriedade e estamos falando, ao mesmo tempo, de simultaneidade das coisas que acontecem num momento da história de negação da própria história ou da historicidade e dos fatos por dentro de uma sociedade explicada, né, escancarada pelo próprio Estado. Então, portanto, né, eu acho que talvez buscando aqui concluir para a gente poder dar continuidade ao debate nesse congresso, estaríamos falando do que nos espera. Essa é a segunda, né, questão que eu queria colocar, e, ao mesmo tempo, uma provocação, né? Ou seja, o que nos espera, né? Eu faria agora um discurso que talvez pareça pessimista, que o que nos espera não é nada de bom, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente pode contornar tudo isso se, na nossa narrativa insurgente, né, a gente se aproprie de teorias, de conceitos que possa ressignificar o rumo das coisas, né, e recuperarmos a totalidade das coisas para a gente pensar dois pontos principais para o debate. Primeiro, se viveremos a complexidade de uma sociedade destruída, né, completamente destruída, há um projeto comum, ou seja, a coletividade necessária para pensarmos a sustentabilidade. E segundo, se estaremos ainda mais perdidos no tempo e espaço do que a gente começou a anunciar como novo, né? Buscando resgatar, antes da gente pensar no novo, né, aquilo que nunca assumimos enquanto princípios de uma sociedade, né, menos arbitrária, mais, né, próxima à política do comum, né, mais próxima à ideia de que a política, a prática política institucional, né, e insurgente, ela é essencial e disposta, e deve estar assim disposta à produção de um espaço enquanto direito, e não enquanto produto apenas. E terceiro ponto, e último, para finalizar. Se nós estaremos ou estamos dispostos a reinverter, né, a reestruturar, a compreender que a ruptura que se dará não é somente a partir da conjuntura, das novas formas, né, de reprodução da mercadoria e do mercado, né, mas está na estrutura da própria sociedade. De novo, né, a mobilidade das pessoas e a vida, ela é mais importante que a mobilidade do produto, né? E a gente vai ter este enfrentamento no futuro próximo
né, no mundo pós-pandêmico, talvez. E antes da gente resgatar aquilo que ficou no projeto da pós-modernidade, a gente deve compreendê-lo. Então, o que eu deixo aqui, desculpa, inclusive talvez tomar o caminho da divagação, né, teórica, mas a tentativa, a busca aqui, eu acho que talvez do Congresso, é a gente encontrar aspectos, né, que, ao meu ver, contribuem, né, para antes de continuarmos, antes de nós compreendermos o que é o chamado novo normal, né, a gente pare para fazer uma revisão do que nós somos enquanto sociedade, o que queremos imprimir para o futuro e o que a gente compreende para além do senso comum, né, de uma perspectiva científica, né, dentro do contexto sociopolítico, né, o que a gente entende de mundo, né, e o que significa pensar a sustentabilidade a partir, essencialmente, da ideia, né, de reconstrução. Então, pessoal, eu agradeço assim, imensamente o convite feito pela coordenação do evento. Estou aqui disposto a estabelecer um debate. Eu acho que numa fala como essa sempre ficam, né, muitas dúvidas, explicações, né, que talvez a gente possa ampliar, aprofundar, mas queria dizer que é uma alegria e talvez queria ressaltar, né, o cuidado em não deixar que esse pensamento desenvolvido aqui, nessa breve fala, para o evento, ela deixe um pensamento pessimista, porque não é isso, né? A ideia, na verdade, é a gente reconstruir a noção de esperança, né, dentro de um caráter científico, né? E não apenas aquele colocado para a divagação, né, do senso comum, no senso comum, ou aquele colocado para que o Estado represente muito mais os produtos que as pessoas, tá? Então eu queria agradecer e renovar nossas ideias, né, e também, mesmo neste caos, a gente ainda ter a esperança dentro dessas perspectivas que nós, que eu pude trazer aqui e pôr ao debate a esse congresso. Muito obrigado, parabéns pela organização e espero que tenhamos ainda um bom debate. Obrigado.